nas aulas passadas, né, nós comentamos a respeito do verbo. Basicamente, nós batemos em cima de quê? Da identificação do tempo verbal, né? Os princípios do verbo. A gente primeiro percebeu o que é modo, o que é verbo regular e irregular, depois o que são os modos, os tempos, né? Beleza. Para depois, logicamente, sabendo o modo, a gente vai enquadrar os tempos verbais. Identificando o tempo verbal, a gente observou o seu emprego, e isso tem caído bastante, a gente provou com as várias questões que a gente trabalhou, não é? Beleza, a gente tinha chegado, a gente fez o modo indicativo, depois a gente trabalhou o modo subjuntivo, depois a gente trabalhou o modo imperativo, não foi? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar agora com o tempo composto, porque a gente havia trabalhado os tempos simples, né? E agora a gente vai trabalhar em cima do tempo composto. A gente vai analisar esse tempo composto e esse emprego dele. Então eu peço a você para já de cara ficar ligado, principalmente no verbo chamado auxiliar, né? Esse verbo auxiliar vai ficar num determinado tempo verbal e você vai poder associar com aquilo que a gente já havia comentado anteriormente, beleza? Vamos lá. Então, o tempo composto, moçada, a gente trabalhou até então tempo simples, beleza? Um só verbo. Agora, a gente vai trabalhar os tempos compostos. Lembrando, então, que esse tempo composto, basicamente, ele vai entrar com o verbo ter e haver, mostrando aí a noção do verbo na voz ativa, né? Então, eu tenho o verbo auxiliar ter e haver, e ele vai combinar com o particípio, tá ok? E aí ele será um verbo principal. O particípio será o verbo principal, beleza? E aí sim, vão constituir os tempos compostos, tá legal? Vamos então dar um exemplo aqui, ó. É isso aqui, ó. Então nós vamos trabalhar primeiro com o modo indicativo, como a gente fez com o tempo simples, tá? O modo indicativo, o primeiro tempo composto é o pretérito perfeito, tá? Pretérito perfeito composto. Ora, nós havíamos falado que o pretérito perfeito simples é uma ação acabada, não é? Então, fulano caiu. É uma ação pontual no passado. E o tempo pretérito perfeito composto? O tempo pretérito perfeito composto não transmite a mesma ideia, beleza? Então vamos observar primeiro a sua constituição, tá ok? Olha só, ele é constituído de quê? Os verbos ter ou haver, eles ficam no presente do indicativo. Marca isso daí, depois eu vou colocar ali um resuminho para você, tá bom? Mas o que importa é você notar que o verbo auxiliar, ele fica no presente. Tá legal? Beleza. E eu tenho o verbo principal, ele vai ficar no particípio, né? Ó, terminando aqui com DO. Tá vendo só? Então eu falo que eu tenho estudado, eu tenho vendido, eu tenho permitido. Então aqui eu coloquei as três conjugações, como a gente já fez na nossa aula dos tempos simples, beleza? Eu tenho estudado, tu tens estudado, ele tem estudado. Nós temos, vós tendes, eles têm estudado. Tá legal? Então essa é a noção que a gente tem que passar. Você vai notar então que o verbo auxiliar, ele fica no presente do indicativo. Eu hei estudado, tu has estudado, ele há estudado. A gente usa pouquíssimo com o verbo haver o pretérito perfeito composto. Tá legal? Nós usamos mesmo, é aqui, ó, com o verbo ter. Tranquilo? Beleza. Vamos agora trabalhar com o emprego desse tempo composto, o chamado pretérito perfeito composto. Olha só. Este tempo exprime processos que se repetem ou prolongam do passado ao presente. Note aqui que nós temos um verbo no presente. O verbo auxiliar, ele se encontra no presente. E o que nós falamos do presente simples, lá, quando a gente falou do modo indicativo? Ah, eu estudo todos os dias, terror. Nós não falamos que há uma regularidade? Então, nesse caso, essa regularidade continua aqui com esse verbo no presente do indicativo, o verbo auxiliar, o verbo ter. Eu estudo todos os dias, é a mesma coisa que eu falar o quê? Eu tenho estudado todos os dias. Está vendo só? Então, eu mantenho uma regularidade, uma repetição, uma ação continuada. Tá bom? Essa é a ideia. E o que muitas vezes se vê na prova é o quê? A ação que começa no passado e ocorre até os tempos atuais. Beleza? Vem do passado aos tempos atuais. É justamente essa ação continuada, não é? Essa ação regular. Acompanhando comigo?
É natural nós substituirmos este tempo composto pela locução verbal, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ela, vir, né, o verbo vir, mais o gerúndio. Isso aqui não é novidade, né? Porque nós falamos na nossa aula, né, no modo indicativo, nós falamos, olha, eu estudo todos os dias. Não, eu tenho regularidade aqui no presente do indicativo. Eu posso trocar pelo pretérito perfeito composto. Eu tenho estudado todos os dias. Beleza? Eu também posso trocar pela locução verbal, que justamente dá essa noção de ação continuada, né? Eu venho estudando todos os dias, beleza? Então, o que a gente tem que saber do pretérito perfeito composto é basicamente essa ideia de que são ações que se repetem e prolongam do passado até o presente. Tranquilinho? Ela é bem tranquila mesmo, não tem nada que decorar, é você entender a estrutura, tá legal? Faz um print disso daí, para ficar fácil você se lembrar daqui a pouquinho, tá legal? Show de bola, vamos que vamos? Vamos lá. Vamos pegar uma próxima aqui. Nós vimos o pretérito perfeito composto, né? Agora, a gente parte para o mais que perfeito composto, tá? O mais que perfeito simples, era como? Era com a desinência modo temporal ra. Ah, fulano disse que estudara bastante. Mas vem cá, na língua portuguesa, nossa linguagem cotidiana, a gente usa o mais que perfeito? Não, Terror, a gente evita usar o mais que perfeito. A gente evita mesmo, né? Nesse caso, pessoal, por quê? Porque não é obrigatório a gente usar o mais que perfeito. Não é obrigatório. Aí, nesse caso, a gente prefere usar o pretérito perfeito. Fulano disse que estudou e pronto. Não é? Isso é normal. Quando a gente quer marcar esse mais que perfeito, isto é, quando a gente quer enfatizar que são duas ações no passado e uma é anterior à outra, é normal nós usarmos intuitivamente o mais que perfeito composto. Fulano disse que tinha estudado bastante. Né? Então, nesse caso, em vez de a gente colocar o estudara, nós inserimos o mais que perfeito composto, que tinha estudado. Opa, acompanhando comigo. Olha só. Então, o pretérito mais que perfeito composto, eu vou empregar o verbo ter e haver no pretérito imperfeito, tá? Ó, imperfeito do indicativo, beleza? Então, eu tinha estudado, tu tinhas estudado, ele tinha estudado, nós tínhamos estudado, vós tinhas estudado, eles tinham estudado. Note que o tempo composto, ele não permite que o particípio se flexione, né? Eu não posso falar, tu tinhas estudados, nós tínhamos estudados, não dá. Vai ficar aqui, ó, ele é invariável, né? Não se flexiona. Somente se flexiona o verbo auxiliar, beleza? Então, é bem tranquilo também o mais que perfeito composto, porque a gente usa muito. Ele disse que tinha estudado, ele disse que havia estudado, que havia feito alguma coisa, beleza? Então, fique ligado nisso, o mais que perfeito é tranquilo e ele pode substituir o pretérito mais perfeito simples, né? Olha só, ele disse que tinha ou havia pegado dinheiro pela manhã. Então, primeiro ele pegou e depois ele disse. Então, de duas ações que nós temos no passado e uma é anterior à outra, eu quis aqui dar relevância para essa ação anterior à outra. Por isso, nós usamos o mais que perfeito composto. Tá legal? Então, é uma ação anterior à outra do passado. É o mais que perfeito. Tanto o mais que perfeito simples, quanto o mais que perfeito composto. Então, você pode trocar um pelo outro tranquilamente. Tinha pegado ou havia pegado é o mesmo que pegara. Tá legal? Aí fica mais fácil a gente analisar com tranquilidade. Ok? Bom, esses dois são bem simples, não são? Agora vamos pegar o outro, olha só, sem correria, né? Vamos pegar o outro aqui só para a gente poder analisar. Olha só, o futuro do presente composto, tá? O futuro do presente composto. O que nós falamos no futuro do presente simples é uma possibilidade de ocorrência, né? Ó, estudarei hoje, Terror, até a madrugada, estudarei. É uma possibilidade, pode ser que ele não estude,
porque futuro a Deus pertence, beleza? Mas e o futuro do presente composto? Vamos analisar aqui, olha só. E sem decoreba, isso o próprio contexto vai te ajudar, pode ter certeza, tá? Então, olha só, normalmente, tá, ó, normalmente, o futuro do presente composto expressa um processo futuro, logicamente, mas já passado em relação a outro processo futuro. Então, o que acontece? Por conta do particípio, tá, ó, por conta do particípio, é normal ele mostrar que aquela ação está terminada. O terror, mas é um futuro do presente. Como é que eu vou marcar que é uma ação terminada? Aí você vai notar o seguinte, aquela ação terminada, ela vai ser indicada por conta do particípio. Então, analise aqui comigo e nós vamos pegar a frase para a gente poder observar. Atente aqui comigo, olha só. Então, nós falamos o quê? Ó? Normalmente, o futuro do presente composto, ele expressa um fato, um processo futuro, mas já passado em relação a outro processo futuro. Mas isso não é novidade para você, não. Veja bem, cara, quando estivermos lá, o dia já terá amanhecido. Aqui eu já quero observar com você que aqui nós temos o futuro do subjuntivo, ó, tá vendo? Ó? Quando estivermos lá, e na sequência eu tenho o terá aqui, ó, tá vendo só? Que é o futuro do presente, é uma combinação que nós temos, né? Ó, quando a gente viu o futuro do subjuntivo, a gente trabalhou isso aí. Então, olha só, nesse caso, quando estivermos lá, então é o futuro, ó, o dia já terá amanhecido. Então, quando chegar essa situação, né, a pessoa já estiver chegado lá, o que vai acontecer? Já terá amanhecido. Significa, então, que esse futuro do presente, marca o composto, ele marca que uma ação já vai ter terminado, não é? Marca uma ação que já vai ter terminado quando, pela ocorrência de outro futuro. É por isso que nós falamos, ó, o futuro do presente composto expressa um processo futuro, mas já passado em relação ao outro. Então, quando estivermos lá, nós chegarmos lá, isso já vai ter acontecido. Ó. Já, o dia já terá amanhecido. Beleza? Então, analisa aqui comigo. Vamos voltar aqui, eu acho que eu fiz errado aqui, né? Analisa aqui comigo. Aqui, vou limpar isso daqui para ficar fácil. Então, esse processo, ó, terá amanhecido, ele já vai ter acabado quando esse outro futuro ocorrer. Por isso que nós falamos que esse futuro do presente composto, ele expressa um processo futuro, né? Mas ele já vai ter passado quando da ocorrência desse outro aqui, ó. Tá legal? Beleza. Olha só o outro, ó. Quando eu voltar ao trabalho, essa aí é uma ação futura, ó. Quando eu voltar ao trabalho, você já terá entrado em férias, quer dizer, não vão encontrar um com o outro. Isso, no futuro, ocorrerá primeiro isso daqui, para depois acontecer isso daqui. No futuro, primeiro terá acontecido, amanhecido, depois alguém vai chegar lá. Está vendo só? Então, nesse caso, note que o futuro do presente composto, essa ação futura é anterior à outra que vai ocorrer. Beleza? Então, fique ligado nisso. Um outro detalhe que vai deixar você mais tranquilo é que ele vai combinar com o futuro do subjuntivo. Normalmente é isso que vai acontecer, ó. Tá vendo, ó? Então, o futuro do presente combinando com o futuro do subjuntivo. Tá ok, ó? Voltar, futuro do subjuntivo, combinando com o futuro do presente, ó. Lembra que eu falei a respeito do verbo auxiliar? Ele vai ajudar bastante, ó. Tá legal? E aí, essa ideia de já ter terminado uma ação, ó, é justamente por conta do particípio. Belezinha? Então vamos lá. Futuro do presente composto. Eu tenho duas ações futuras. E esse futuro do presente é anterior a outro futuro. É mais próximo do presente. Tá legal? Então, quando algo acontecer, esse futuro do presente terá acontecido. Beleza? Basicamente é em cima disso. Então nós temos um projeto futuro e o futuro do presente ocorreu antes. Belezinha? Pensando assim, vamos à frente. Olha só. Vamos pegar agora o futuro do pretérito, né? Para você analisar comigo aqui, ó. Futuro do pretérito composto. O que a gente falou no futuro do pretérito? Simples. Ah, é uma hipótese, terror. Futuro do pretérito é uma hipótese. Beleza, então. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai verificar aqui o seu emprego, acompanhando comigo.
Então, eu tenho o verbo auxiliar que fica no futuro do pretérito e eu tenho o particípio. Ó. Eu teria estudado, tu terias estudado, ele teria estudado, nós teríamos estudado, vós terias estudado, eles teriam estudado. Viu só? Tranquilinho, né? A mesma coisa com o verbo haver, ó. Tá? Ó, haveria, haverias e assim por diante. Tranquilão. Quando nós vamos empregar esse tempo verbal? Vamos lá, sem decoreba. Veja bem. Normalmente, o futuro do pretérito composto expressa uma suposição de suposição, né? Porque ele é futuro de um passado, correto? Então ele expressa uma suposição de um processo encerrado em relação a uma época passada. Vamos então tentar internalizar isso, vamos tentar observar isso. Olha só, partiu-se do pressuposto de que às 5 horas da tarde o comício já teria acabado. Então note aqui, né, ó, às 5 horas da tarde, isso daqui já acabou. Tá vendo só? Ele partiu do pressuposto de que às 5 horas da tarde, ele está falando de algo passado, né? Ó, tá, ó, olha só, o futuro do pretérito composto expressa uma suposição de um processo encerrado em relação à época passada. Ele é o futuro do passado, beleza? Então, às 5 horas da tarde de um evento passado, partiu-se do pressuposto de que às 5 horas da tarde de ontem, por exemplo, né, para você perceber que é do passado, o comício já teria acabado. Então, primeiro acabou esse comício e depois chegaram às 5 horas. Beleza? Ok, agora vamos ao próximo, olha só. Anunciou-se que no dia anterior o jogador já teria assinado o contrato com outro clube. Então nós temos duas ações passadas aqui, está vendo só? Aí nós temos a noção da suposição. Supõe-se que o jogador já teria assinado o contrato no dia anterior. Aí nesse caso, ele poderia ter assinado esse contrato antes ainda desse dia. Tá ok? É essa a noção. Essa noção de que há uma ação encerrada é marcada aqui pelo particípio. Beleza? Ó, pelo particípio aqui, ó. Isso já teria acontecido, tá? Beleza. Vamos analisar aqui então, ó. Com o futuro do presente, ó, vamos passar para cá para o futuro do presente, ó. Vamos voltar aqui, ó, para ficar mais fácil. Com o futuro do presente, a gente tem o quê? Nós temos duas ações futuras, ó, ações futuras, em que o futuro do pretérito, do futuro do presente composto ocorreu antes. Beleza? Encerrou antes daquele outro tempo. Beleza. Aí, nós temos outra aqui, ó. Quando eu voltar ao trabalho, uma ação futura, essa daqui é outra ação futura. Isso aqui aconteceu antes. Encerrou antes desse outro futuro acontecer. Beleza? Tranquilo. Agora, no futuro do pretérito, o que a gente vai ver? O processo está encerrado em relação a uma época passada. Ok? Então, eu tenho duas situações passadas, quer dizer, 5 horas da tarde de ontem, o comício já teria acabado. É uma suposição de que o comício acabou ainda antes das 5 horas. Está vendo? Olha só, anunciou-se que no dia anterior o jogador já teria assinado. Então é uma suposição que ele já tinha assinado, né? Já teria assinado antes do dia anterior. Viu só? Essa relação, então, de que com o particípio aqui, ó, né, esses tempos compostos, é uma ação encerrada antes da outra, beleza? Não vai me confundir. Aterror, já que é passado, então eu tenho o pretérito mais perfeito? Nada a ver, né? Porque aqui a gente parte de uma suposição, belezinha? Ok, vamos aqui então fazer uma comparação, para ficar melhor, né? Então eu faço uma comparação com você aí, que é o seguinte, ó. Futuro do pretérito composto. Vou pegar esse último que a gente viu. Já que é uma suposição em que essa ação, né, ó, do futuro do pretérito composto, ela ocorreu antes de outra, né? Ela encerrou ainda antes da outra. Vamos lá. Partiu-se do pressuposto de que às 5 horas da tarde o comício já teria acabado. Então, primeiro acabou o comício e depois chegamos às 5 horas da tarde. Beleza? Tranquilo. Olha de baixo. Anunciou-se que no dia anterior o jogador já teria assinado o contrato. Então, essa ação aqui, ela supostamente teria encerrado ainda antes dessa ideia aqui, ó, dia anterior. Beleza? Tranquilo. Agora vamos ao futuro do presente.
O futuro do presente é a ação futura. Eu tenho duas ideias futuras. Eu procurei aproximar aqui justamente as ações. A mesma ideia que tem aqui, eu tentei puxar, projetar para o futuro. Beleza? Amanhã, então, futuro, às 5 horas da tarde, o comício já terá acabado. Olha só, essa ação aqui já terá sido encerrada, né? Antes ainda de chegar às 5 horas da tarde. Tá ok? Veja a próxima. Na segunda-feira da próxima semana, o jogador já terá assinado o contrato. Significa, então, que o jogador assina o contrato no futuro, né? Assinará o contrato, ainda antes da segunda-feira da próxima semana. Viu só? Então, futuro do pretérito composto. Esse tempo composto, ele vai sempre se relacionar com outra ideia passada, e aí a ação já terá sido encerrada ainda antes da outra passada. Esse é o futuro do pretérito. Futuro do presente composto. Eu tenho duas ações futuras. E aquela do futuro do presente composto é aquela que encerrou ainda antes da outra do futuro. Beleza? Então, por que a gente consegue isso? É pela ação do particípio. Ele mostra uma ação acabada, encerrada. Tá ok? Acompanhando comigo? A gente então viu, né, o pretérito perfeito composto. A gente viu a ideia de rotina. A gente viu, aí eu tenho feito, tenho estudado. A gente viu o pretérito mais que perfeito composto. Eu tinha estudado, né? Eu tinha feito, tranquilo. A ideia do pretérito mais que perfeito composto com o pretérito mais perfeito simples é a mesma coisa. Eu tinha estudado, a mesma coisa eu falar que eu estudara. Beleza? Tranquilinho. Então, a gente teve o futuro do pretérito, eu teria feito, e o futuro do presente composto, eu terei feito. Tá ok? Então essa revisão aí, como eu fiz assim, então eu vou fazer de novo para a gente poder relembrar com tranquilidade. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá, a gente viu então o pretérito perfeito composto. É o verbo ter ou haver no presente indicativo. Eu tenho feito, eu tenho estudado. Então é uma regularidade. Belezinha? Tranquilo. A gente falou, inclusive, que o pretérito perfeito composto a gente consegue substituir pela locução verbal vir mais gerúndio. Eu tenho estudado, eu venho estudando. Fechou? Tranquilinho. O outro que a gente viu é o pretérito mais que perfeito composto. E ele é a mesma coisa do mais que perfeito simples, não é? O emprego é o mesmo. Então, eu posso dizer o seguinte, que ela disse que tinha estudado. Eu posso tirar o tinha estudado e colocar o quê? Estudara. Ela disse que estudara ontem. Fechou? Tranquilinho. Mais ou menos que cobra em prova essa substituição, tá? Basicamente em cima disso. Futuro do presente composto. Eu tenho duas ações futuras e eu quero uma em que o processo já tenha sido encerrado na ação do outro futuro, beleza? Então, eu tenho dois futuros. Eu quero mostrar que esse aqui aconteceu ainda antes do outro. Eu vou ter, então, esse futuro do presente composto. Tranquilinho. E o futuro do pretérito composto? Eu tenho duas ações no passado. Eu quero mostrar que uma suposição, tá? De que uma ação já tenha sido encerrada quando da outra. Aí eu tenho o futuro do pretérito composto. Show de bola, tranquilo? Vamos que vamos. Vamos pegar a próxima, olha só. A gente vai continuar com o futuro do pretérito pelo seguinte, agora fica até mais simples, né? Quando ele expressa a dúvida, ora, a gente falou, inclusive, que o futuro do pretérito, ele transmite hipótese, né? Teria sido ele o mentor da fraude? Então mostra, né? Uma dúvida sobre aquilo. E também, quando expressa circunstância de condição, o futuro do pretérito composto se relaciona com o pretérito mais que perfeito do subjuntivo, exprimindo processos hipotéticos ou de realização desejada. Isso daqui, isso daqui, você pode até apagar. Pelo seguinte, o que mais importa, nessa ideia aqui, da combinação, se eu tenho, na realidade, ele falou, pretérito mais perfeito, subjuntivo, composto, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu tenho esse verbo auxiliar aqui, tivesse, que ele está no pretérito em perfeito subjuntivo, não está? Ele vai combinar
com o futuro do pretérito aqui, ó, que é auxiliar também. Então, basicamente, você vai perceber só isso aqui, ó, isso que importa. Esse nome grandão aqui, ó, e esse nome grandão aqui, você pode evitar. O que importa é o auxiliar. Se ele me tivesse procurado, antes eu o teria ajudado. O país teria melhorado muito se tivessem sido feitos investimentos. Então, basta analisar com o auxiliar. Beleza? Então, você não precisa decorar esse negócio todo que eu coloquei aqui, não. Mas os nomes, né, que a gente tem aqui, esse tempo aqui que a gente vai ver daqui a pouquinho, é o mais que perfeito subjuntivo e ele é composto. Tá legal? Belezinha, tranquilão. Agora vamos trabalhar em cima do modo subjuntivo, né? A gente reviu ali aquela situação do modo indicativo, aqueles 4 tempos compostos, e agora a gente vai ver o modo subjuntivo, que é bem tranquilo também. Lembra que a gente falou a respeito do pretérito perfeito composto do modo indicativo? Qual era o verbo auxiliar? Qual é o tempo auxiliar ali? Era o presente, não era? Presente indicativo. Pretérito perfeito composto, tenho feito, beleza? Em que o auxiliar está no presente do indicativo. Ora, no pretérito perfeito do subjuntivo, o auxiliar também vai ficar no presente, só que é presente do subjuntivo. Tranquilinho? Aí você vai verificar que vai repetir isso daí, ó. Olha só, pretérito perfeito composto. Tá vendo só? O auxiliar aqui também está no presente. Só que agora nós estamos falando do presente do subjuntivo. Nós estamos colocando o pretérito perfeito composto do modo subjuntivo. Se fosse o indicativo, seria tenho. Como é subjuntivo, tenha. Só muda isso, tá? É o auxiliar que vai mudar, ó. Talvez eu tenha estudado, tu tenhas estudado, ele tenha estudado, nós tenhamos, vós tenhais, eles tenham estudado. Beleza? O mesmo ocorrendo com o verbo haver. Talvez haja, tu hajas, ele haja, hajamos, hajais, hajam. Tá ok? Então, basta você se lembrar, lá no modo indicativo, a gente tinha o pretérito perfeito composto indicativo com o verbo auxiliar no presente indicativo, agora no presente subjuntivo, tá? Porque o pretérito perfeito composto é do modo subjuntivo. Ok, e aí, o motivo de a gente empregar expressa processos anteriores, tidos como concluídos, no momento em que se fala ou escreve. Basicamente, você pegar isso aqui, ó, essa suposição, tá legal? Como concluído, tá? No momento em que se fala. Imagino que ela tenha procurado uma solução. Ele continua com aquela noção de dúvida aqui, ó. Está vendo só? Então, essa é a noção. E a gente quer passar uma ideia de ação terminada, ó. Tenha procurado, tá ok? Então, imagino em relação ao momento presente. Tá bom? Beleza, então. Então, nós temos que tomar muito cuidado aqui, ó, com o verbo no presente do subjuntivo, o verbo auxiliar. A junção do presente subjuntivo com o particípio gera o pretérito perfeito composto, tá? Ok, vamos à frente. O mais que perfeito composto do subjuntivo. Rapaz, Teoma, que nome grande pra caramba. Não esquenta a cabeça, não. Bem simplesinho. Olha só. Lembra que nós falamos do pretérito mais que perfeito composto do indicativo? Como é que ele era? Tinha estudado, tinha feito, havia estudado, havia feito. Então, quem era o auxiliar lá naquele pretérito mais que perfeito, indicativo e é composto? Nós tínhamos, então, o pretérito imperfeito do indicativo. Lembra? Bom, Terror, agora no subjuntivo, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o pretérito imperfeito do subjuntivo. Fica fácil assim, não fica? Acompanhando comigo, olha só. Então, a gente coloca o auxiliar justamente no pretérito imperfeito. Só que é o pretérito imperfeito do modo subjuntivo, porque nós temos aqui o trabalho com o pretérito mais perfeito composto do subjuntivo. Olha só. Se eu tivesse estudado, tu tivesses estudado, ele tivesse estudado, nós tivéssemos estudado, vós tivesses estudado, eles tivessem estudado. Muda alguma coisa, moçada? Nada. Fica de olho aqui nesse verbo auxiliar, que se encontra no pretérito imperfeito subjuntivo. Aquela ideia de condição no passado, tudo continua, beleza? E aí a gente mostra uma ação concluída, uma suposição de ação concluída, por conta do particípio, tá? Então, esse detalhe aí é interessantíssimo, a gente tem que ficar ligado, tá? Ok, expressa um processo anterior a outro processo já passado.
Esperei que tivesse exposto completamente sua tese para contrapor meus argumentos, né? Então, olha só, eu esperei que tivesse exposto. Ô, Terror, essa ação anterior à outra e tal, simples, simples. Vamos lá, vamos combinar aqui. Eu falei o seguinte, ó, esperei que tivesse estudado. Cara, esperei que você tivesse estudado. Ou esperei que você tivesse estudado. Aí nós usamos o tivesse estudado. Agora, se eu colocasse assim, espero que você tivesse estudado, dá? Não. Esperei que você tivesse estudado. Então, eu espero que você tenha estudado. Concorda comigo? Então, no presente, ó, eu espero, presente indicativo, ele combina com quem? Com o pretérito perfeito composto subjuntivo. Eu espero que você tenha estudado. Nesse momento agora, a minha ideia é que você já tenha encerrado a ação. Concorda comigo? E há dúvida, porque tem subjuntivo. Agora, olha só, eu esperei, cara, ontem esperei que você tivesse estudado. Então, naquele momento em que eu esperava, já era para você ter terminado a sua ação. Então, essa noção de ter terminado está com quem? Com o particípio. É essa noção de combinação. Bom, pessoal, a gente vai dar uma paradinha aqui, já já a gente volta. É o tempo de um cafezinho. Valeu!